Olá pessoal, meu nome é Tainã Malaspina, eu sou coach e bem-vindo ao último vídeo do nosso programa Projeto de Vida com Sentido. Nós percorremos aí ao longo dessa trilha, começamos com alguns questionamentos de quem é você, o que você quer fazer aí na vida, entendemos um pouquinho os perfis mais comuns que nós atendemos em coaching, depois falamos um pouquinho sobre a metodologia do programa. Entramos num outro conceito, que é a jornada do herói, do Joseph Campbell, e explicamos um pouquinho os 12 passos dessa jornada. E hoje nós entramos no último vídeo explicativo do que será efetivamente esse programa. Aqui foram 4 vídeos semanais, mas o ponto é que daqui para frente, quem efetivamente for fazer o curso é algo muito mais completo, né? São 16 semanas de aulas, então serão outros vídeos, mas eu vou falar um pouquinho, detalhar aqui as principais dúvidas que eu recebi por e-mail, e mesmo assim, né, eu já deixo aqui aberto. Quem tiver dúvidas ainda, mesmo após esse vídeo, vocês podem entrar no site, ir lá no formulário de contato e no próprio rodapé do site tem meu e-mail e encaminhar um e-mail com as dúvidas, ok? Mas vamos lá, as principais dúvidas que eu recebi por e-mail e também que alguma delas que eu acredito que são as dúvidas básicas de uma pessoa antes de iniciar o curso. Primeiro, para quem que é esse curso, né? Para quem que ele é destinado? Bom, para qualquer pessoa que busca e construir um projeto de vida com sentido. Mas aí eu falo numa visão 360 graus, porque no geral se fala muito de sentido, de propósito, só focando em carreira. Carreira, ela certamente é fundamental nesse processo, né? Porque se algumas linhas, né, falam que nós somos o que nós fazemos, se for por essa linha, então, carreira é super importante. Mas não é só a carreira, né? Nós iremos navegar aí nesse processo, nessa jornada, olhando todas as dimensões, ou boa parte das dimensões que compõem o ser humano, para que esse sentido, a gente tente chegar a ele, né? E pessoas que buscam se aprofundar num processo de autoconhecimento, ou seja, que elas queiram responder quem são elas, e também pessoas que queiram se aprofundar no processo de autodesenvolvimento, né? Que elas queiram entender o que elas precisam fazer. Então, é um processo de reflexão, um processo de ação. Um ponto também importante é pessoas que elas tenham disponibilidade de se dedicar, né, ao menos 2 horas aí por semana, porque no geral será 1 hora de vídeos para assistir e 1 hora de exercícios práticos, né? Então, tem que ter essa disponibilidade aí. As pessoas perguntam, nossa, mas o que esse curso efetivamente, o que ele pode entregar, e é isso que eu falei, que eu vou ser muito transparente nesse sentido. Nós vemos aí uma série de abordagens, né? Nossa, que com esse curso você vai ficar rico, ou com esse curso vai mudar, transformar a sua vida, pessoas chorando, aquelas coisas todas. E eu vou ser muito transparente e ética nesse sentido, que esse curso, ele te dará uma base sólida de reflexões e de exercícios que podem, sim, ajudar um processo de transformação. Mas prometer uma meta específica seria, né, algo não ético da minha parte, porque vamos olhar aqui, pensar nessa imagem numa escala, né, de 1 a 10, que cada pessoa ela entra num curso, num estágio de desenvolvimento. Tem pessoas que elas estão no caminho muito inicial, né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então, vamos dizer que ela está lá no ponto 1 dessa escala. Tem pessoas que já vêm por um processo de leituras, de buscas, que já estão, sei lá, no 7 ou no 8, né? Então, essas pessoas, elas já entram no curso de forma diferente, né? Então, aquela coisa, né? As universidades costumam usar muito isso, né? É uma abordagem mais de mercado. Nós formamos não sei quantos CEOs, mas quantos efetivamente viram CEOs de empresas, né? Mas o ponto que esse curso se propõe não é necessariamente, né, se tornar o 10, mas é que você evolua dentro de uma escala de busca de sentido, de saber responder essa pergunta, quem sou eu, o que eu faço, né? Então, o que eu posso, de certa forma,
te dá certeza é que você passará por um processo de evolução, que você terá ferramentas que aumentará a sua capacidade de responder quem é você e também ferramentas, reflexões e conteúdos que ajudará a você esclarecer o que você pode fazer no mundo. Mas falar que todos chegarão ao nível, vamos dizer assim, nessa escala 10, né, seria algo não muito correto aí da minha parte. Tem pessoas que elas costumam avançar num processo de coach, por exemplo, individual, 3, 4 casinhas, vamos dizer assim, né? Elas têm uma evolução média, depende, né? Depende de como aquela pessoa ela evolui. Tem pessoas que elas vão de ponta a ponta rapidinho, tem pessoas que elas demoram para avançar uma casinha. Mas é o processo de desenvolvimento que é dela. E aí eu trago uma frase, quando eu fiz a formação em coaching no Instituto Ecosocial, essa frase ela era lida a cada módulo. E eu acredito profundamente nela, que é uma frase do Hermann Hesse, em que ele diz assim: nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Então, eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo, né? Então, nós acreditamos no coaching, muitas vezes que quem tem a pergunta já tem a resposta. Então, já existe dentro de você as perguntas e já existe dentro de você certamente as respostas. E todo o que virá, o que você visualizará, faz parte do seu conteúdo, do seu trajeto. Então, isso eu gostaria de deixar muito claro aqui. Bom, segundo ponto, como que esse curso funciona, né? Essa é uma pergunta que eu acho que inquieta a maior parte das pessoas. Na curiosidade, então são 16 semanas de aulas online, o curso ele é inteiro online, né? Me perguntaram, tem sessões individuais de coaching? Não tem, o curso ele é focado em aulas, né, no formato online, então são 4 meses aí de encontros. A cada semana você receberá, né, no sistema, você vai ter um login, uma senha, e lá você terá acesso, esse acesso será disponibilizado semanalmente, né, o videoaula, com material, com o tema daquela semana, exercícios práticos, um guia de como fazer o exercício, né, uma videoaula que te instrui a fazer o exercício de forma correta, indicações de livros, de arquivos, de links, de palestras, de todos os conteúdos relacionados àquele tema, né? Terão 4 webinários. O que é isso? São encontros online ao vivo, né, em que os participantes desse curso eles poderão tirar todas as suas dúvidas. Então, é um webinário por mês. Então, conforme vocês vão avançando nas ferramentas, nos exercícios, terá um encontro mensal, no qual eu vou tirar todas as dúvidas que surgirem ao longo desse processo. E vai vir dúvida, né? Isso é comum no processo. Terá um fórum de discussão, em que você acabou uma videoaula, tem uma dúvida, terá lá um espaço para você colocar suas dúvidas, outros participantes também interagirem, às vezes ele tem a mesma dúvida, uma mesma questão. E o conteúdo detalhado no programa vocês podem encontrar no site, num PDF, que vai detalhar o tema que será tratado em cada um desses 16 encontros, ok? Bom, próximo ponto, que é uma dúvida grande, né, qual que é a diferença desse curso, né, Projeto de Vida com Sentido, e um coaching individual? Primeira, para participar desse programa, ele é um processo, né, em que você seguirá de forma autônoma, né? Você vai ter um guia de exercícios, de reflexões, mas não terá um atendimento individualizado como existe num processo de coaching. Tá? Então, muitas vezes, o que acontece? Pessoas, elas também chegam no processo de coaching, elas não têm muita clareza nem em relação à sua questão. Então, eu não tenho dúvida que esse curso, ele permitirá com que você avance nas suas questões, ele vai te dar um repertório, uma base, um aprofundamento, que, se houver necessidade, você pode, posteriormente, tratar em algumas sessões de coaching, e essa é uma das vantagens também do curso. Quem participa do curso tem um desconto
bem grande na questão das sessões individuais. Depois, no site, vocês vão encontrar isso, né? É uma contratação opcional, né? Então, eu estou participando do curso, tenho as 16 aulas, participo do webinar, mas mesmo assim, eu queria muito fazer uma sessão de coaching individual, ok, você pode contratar de forma separada. Outra diferença, num processo de coaching individual, você vem com uma questão muito específica, né, que será tratada ao longo do processo. Num programa como esse, nós já temos um tema, uma questão que ela é definida, que é essa questão de tentar conciliar quem sou eu com o que eu faço, aprofundar esses dois pilares. Então, e por que essa questão faz parte do programa? Porque conforme a experiência nos atendimentos de coaching mostrou isso, que, no geral, as pessoas elas sempre vão tangenciar por esse ponto. Ou elas não têm clareza de quem são elas, seus valores, sua história de vida, seu perfil, ou elas não têm, né, a menor noção de como elas podem se colocar no mundo, como construir seu plano de ação. Então, apesar de ser uma questão genérica, não é uma questão que aquela pessoa trará ali, eu posso dizer que grande parte hoje das pessoas que buscam processos de coaching se encaixam aí nessa questão. Bom, para fazer um programa online, é fundamental que você tenha disciplina, né? Se você acha que você não conseguirá se dedicar semanalmente, se você, não precisa ser necessariamente semanalmente, né? Você pode até acumular 2 semanas e fazer essas aulas a semana posterior, mas não recomendo que se acumule mais do que 2 semanas, porque aí começa a ficar denso o conteúdo e você não vai aprofundar como deveria. Então, fazer um programa que é online exige uma disciplina, é importante que você tenha essa disciplina. E uma vantagem que eu acho que hoje em dia conta bastante é a flexibilidade de participação, né? Um processo de coaching, você tem que agendar um horário, tem uma política de cancelamento, você tem que se deslocar, muitas vezes pode ser por Skype também. Mas aqui você terá disponível, ao longo de todo o curso, o conteúdo de cada semana. Então, no tempo que for mais conveniente, você pode acessar e entender aqueles exercícios, entender os conteúdos e construir aí a sua jornada dentro do processo, ok? Então, aqui nós falamos sobre as diferenças. A duração, eu já falei um pouquinho, são 16 semanas, né, o que de curso, né, o que equivale aí a 4 meses de participação com as videoaulas. Por que não foi menor? Porque apesar de ser 2 horas por semana de dedicação, 1 hora para ver as aulas e 1 hora para exercício, a gente sabe que se for mais denso, as pessoas muitas vezes elas não conseguem fazer dentro do ritmo de vida que nós temos hoje, e aí ela vai acumulando tarefas e isso acaba desmotivando. Então, por isso que ele tem aí o período de 4 meses. E aí tem essa flexibilidade de acessar o material a qualquer tempo dentro desse período de 4 meses. Bom, e o último ponto é o investimento, né? Então, o valor do curso são R$ 440 por mês. Então, no total de 4 meses, equivale ao valor de R$ 1.760. E aí, só para vocês terem uma base comparativa, né? Um dos diferenciais também desse curso é a questão do investimento. Porque hoje, se você realizar um processo de coaching individual, as sessões de coaching para pessoa física, o valor dela é R$ 320. Então, um processo de coaching dura 12 sessões, você gastaria, em média, R$ 3.840 aí para participar de um processo de coaching. Então, aqui você, num valor menor, não existe o atendimento, né, individualizado, mas mesmo assim, boa parte das ferramentas que são utilizadas no processo de coaching individual, elas estão aqui nesse programa, são detalhadas, explicadas. Então, você terá todo o suporte para executar aí esses exercícios. Algumas políticas de desconto, parcelamento, isso você pode encontrar no site, em detalhes da inscrição, né? Esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes, tem uma política de desconto, mas isso vocês encontram no site. Bom, e aí, para fechar, algumas pessoas também mandaram e-mail que queriam entender um pouco a trajetória, como o curso ele foi lançado no site, e no site tem um pouco sobre como eu cheguei a ser coach. Eu acabei nem falando isso nos vídeos iniciais, mas eu acho, então, que antes da gente embarcar numa jornada com uma pessoa, a gente tem que
pelo menos, conhecer um pouquinho da história dela, do trajeto dela, para ver se a gente acredita ou se tem alguma empatia para percorrer uma jornada de transformação juntos, né? Então, vou falar um pouquinho de como eu cheguei até a exercer o papel de coaching, mas o ponto principal que eu quero trazer aqui para vocês é o como essas duas perguntas, quem sou eu e o que eu faço, elas foram me conduzindo, e a pergunta, o que eu quero da vida e o que a vida quer de mim, como isso fez uma diferença enorme no meu trajeto de carreira. Então, com 18 anos, né, eu tinha lá uma questão que é o que eu quero da vida, é o que boa parte de nós se pergunta naquela época de faculdade. E eu tinha clareza, naquela época, que eu queria ser diretora de marketing de uma multinacional. Essa era a minha meta, e aí eu fui seguindo esse caminho. Então, eu comecei como estagiária na Telefônica, aí eu fui construindo a carreira, eu fui como analista na Camargo Correia, depois na Manco, na Samsung. Só que chegou determinado momento e eu olhava para essa minha visão de futuro, que era ser uma diretora de marketing, eu olhava para pessoas que exerciam aquele papel e meu olho simplesmente parou de brilhar. Eu não gostava das atividades que um diretor de marketing fazia, eu não via sentido muito naquele trabalho. Para mim foi ficando claro que eu não queria desenvolver marcas, eu queria desenvolver pessoas, e isso tudo foi gerando um desconforto, que foi aquela questão, eu estava ali, se a gente resgatar o vídeo da Jornada do Herói, eu estava ali na vida cotidiana, mas em algum momento deu um estalo de que algo está errado, não é esse caminho que eu quero seguir. E aí eu falo, né, que foi o fim de uma carreira, porque carreira, eu acho que acaba, às vezes, limitando carreira, quando você fala carreira, porque parece que, se você pega no dicionário carreira, vem como um trilho, né? Então, parece que é uma linha reta, às vezes, que você tem que seguir ali. Então, eu falo que eu tive o fim de uma carreira para iniciar várias vocações. Então, com 24 anos, veio muito forte a questão de que eu queria me dedicar para algo que era meu, né? Eu sempre tive uma coisa, um pouco do empreendedorismo, que foi ficando mais forte, e aí, né, com 24, eu fui ser sócia de uma consultoria de marketing e planejamento estratégico, que eu sou sócia até hoje, que chama Oficina da Estratégia. E aí, quando você vira empreendedora, você tem uma autonomia muito maior. Isso é bom, mas também, né, para quem é inquieto, é até perigoso, porque você começa, eu falei, eu não quero fazer uma pós mais em marketing, eu sempre gostei de ler sobre psicologia, fui fazer mestrado em psicologia social na PUC. E lá no mestrado, eu comecei a me apaixonar ainda mais pela área de psicologia. Pensei até em atuar na psicologia clínica, mas eu falei, não era nessa época de vida, o curso, eu falei, como eu posso juntar essa vivência, né, empresarial que eu tinha na consultoria com esse gosto pela psicologia? E foi aí que eu fui fazer a formação em coaching no Instituto Ecossocial. E com 28 anos, aconteceu algo que eu vou falar no curso para vocês, que quando você estuda história de vida, o mapeamento biográfico, que chama crise dos talentos, né? E aí a pergunta mudou, né? Em vez de ser o que eu quero da vida, a pergunta que ficou muito forte para mim era o que a vida espera de mim. E essa pergunta mudou tudo, né? Foi ficando claro que o que eu achava que a vida esperava de mim é que ela dedicasse meus talentos para as necessidades do mundo, né? Que eu pudesse contribuir efetivamente para o desenvolvimento de pessoas. E aí, quando você sai de um conceito, muitas vezes, de uma carreira numa linha, de escolher um determinado cargo e só ir atrás dele, é possível você exercer aí carreiras paralelas, que foi o caminho que eu acabei construindo, né? Então, hoje eu posso dizer que eu sou empreendedora, né? Eu continuo como sócia da Oficina da Estratégia. Acabou que com o mestrado eu lancei alguns livros. Eu fui estudar no mestrado a relação entre trabalho, felicidade e sentido para a geração Y, porque me inquietava muito todas as pessoas infelizes no trabalho. Então, eu fui estudar um pouco esse tema, que acabou originando o livro. Fui fazer minha formação em coaching, né? Que hoje é uma das minhas grandes paixões. E outra paixão que não foi planejada na vida foi ser educadora, ser professora, mas que quando você se conecta com seus talentos e você fica aberto a experiências do mundo, esse quebra-cabeça de quem sou eu, o que eu faço, ele vai se formando. E
né, o lado B, vamos dizer assim, que é o Blata. O Blata é um monge fora de mosteiro, né? Então, hoje eu tenho um equilíbrio entre vida espiritual e vida, vamos dizer assim, secular, mas eu sou mãe, tenho meu marido, então é só um equilíbrio entre esses dois mundos. Então, acho que aqui dá para vocês conhecerem um pouquinho sobre quem sou eu. Eu trago aqui uma frase que nós só podemos dar aquilo, né, que nós temos em nós mesmos. Então, eu não me arriscaria a falar para qualquer um que ele devesse, né, se engajar numa jornada em busca de sentido, se eu não tivesse passado por isso e efetivamente construído um caminho que fizesse sentido, que né, trouxesse propósito. Então, eu posso dizer que o caminho não é fácil, o caminho tem obstáculos, é realmente algo muito parecido com a jornada do herói, mas que sim, possível. Então, e eu acho que esse programa, ele vem como uma dádiva ao mundo da jornada do herói, né? Eu acho que, assim como eu consegui construir uma vida repleta de sentido, eu acho que qualquer um pode construir, se ele tiver uma dedicação profunda em saber quem ele é e o que ele quer fazer aqui no mundo. Ok? Então, esse é o programa de coaching online, Projeto de Vida com Sentido. Aqui nós acabamos a série dos 4 vídeos. Se você achar que, né, esse é um programa que cabe para você, por que teve esses 4 vídeos, né, que nós trouxemos aí as explicações, é para você realmente entender o que é esse programa antes de se comprometer. Então, se você se sente chamado a participar desse programa, aí as inscrições estarão abertas nesse site, tainecoaching.com/projeto de vida com sentido. Tá bom? Bom, foi um enorme prazer estar com vocês aí ao longo desses 4 vídeos e espero te encontrar no programa mesmo, Projeto de Vida com Sentido, ok? Até mais!